Mecanismos da mediunidade, capítulo 25. Oração. Mediunidade e religião. Misturada à magia vulgar, a mediunidade é de todos os tempos no mundo. Confundida entre os totens e os manitos nas raças primitivas, alteia-se gradativamente e surge suntuosa e complexa nos templos iniciáticos dos povos antigos, ou rebaixada e desordenada entre os magos da praça pública. Ocioso seria enumerar sucessos e profecias constantes dos livros sagrados das religiões nas épocas anciãs. A cada passo, nas recordações de todas elas, encontramos referências a manifestações de anjos e demônios, evocações e mensagens de seres desencarnados, visões e sonhos, encantamentos e exorcismo. Reflexo, condicionado e mediunidade. Em toda parte, desde os amuletos das tribos, mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos templos modernos, vemos o reflexo condicionado, facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais, nesse ou naquele sentido, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham visando a certos fins. E compreendendo-se que os semelhantes se atraem, o bruxo que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa, a esta procura induzir a emissão de energias do mesmo naipe com que, à base de terror, assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma, sempre que não possua a integridade da consciência tranquila. O sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo-o à produção de raios mentais enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. O médico que encoraja o paciente usando autoridade e doçura, inclina-o a gerar em favor de si mesmo oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos estuantes em todos os escaninhos da natureza. O professor, estimulando o discípulo a dominar o aprendizado dessa ou daquela expressão, impulsiona-o a condicionar os elementos do próprio espírito, ajustando-lhe a onda mental para incorporar a carga de conhecimento de que necessita. Grandeza da oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa, na base das operações da mente, objetivando este ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la exteriorizando a consciência que a formula,
em efusões indescritíveis sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente, centralizada na oração, pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução para mais ampla eficiência, com a antibiose ou atuação bacteriostática levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. É possível, então, coibir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as rickettsioses, a psitacose, as infecções pulmonares e urinárias, etc. Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo por intermédio de rudes exercícios a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de ascese. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se aprimorem as projeções. No que tange à saúde e manutenção do corpo, e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza a consulta a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. É natural, dessa forma, se valha da prece para angariar a inspiração de que precisa, a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas da inteligência desencarnadas de condição mais nobre com as quais se coloca em relação. Prece e renovação. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo-o à fadiga e à irritação. Sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhes partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres, desequilibrados a lhe respirarem o ambiente. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum,
resumir-se a simplesmente pedir algo a suprimento divino, mas pedir acima de tudo a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que vem a ser o bem de si mesma. Mediunidade e prece. A mediunidade na ordem superior da vida esteve sempre associada à oração para converter-se do instrumento da obra iluminativa do mundo. Entre os egípcios e hindus, chineses e persas, gregos e cipriotas, gauleses e romanos, a prece, expressando invocação ou louvor, adoração ou meditação, é o agente refletor do plano celeste sobre a alma do homem. Orando, Moisés recolhe no Sinai os mandamentos que alicerçam a justiça de todos os tempos. E, igualmente, em prece, seja nas margens do Genezaré ou em pleno Tabor, respirando o silêncio de Getsemane ou nos braços da cruz, o Cristo revela na oração o reflexo condicionado de natureza divina, suscetível de facultar a sintonia entre a criatura e o Criador.